histórias da Bíblia. Isso é teologia, tá? Teologiba. Teologiba é porque eu estou falando no latim. Aprenda latim, menino. Ó, a teologiba, ela apresenta dois taxadores, que eram os cobradores de impostos, né? Que eram Mateus, o publicano, chamado publicano. Eram os publicanos. Eles eram odiados pelos fariseus, que também cobravam impostos. Só que o imposto do fariseu era diferente do imposto dos publicanos. Os publicanos cobravam imposto para Roma e cobravam dos próprios fariseus. E os fariseus cobravam imposto da igreja, porque antigamente a igreja e o Estado eram juntos. Então a sinagoga, Cristo chamou sinagoga de Satanás, eles cobravam imposto. E eram caminhões. Não tinha caminhão na época, eram jumentões de ouro. Então eles cobravam de tudo. Os fariseus eram super cobradores. Se você fosse mijar, cobrava do mijo. Se fosse cagar, cobrava do cocô. A Bíblia mostra claramente Cristo dizendo: vós cobrais o dízimo do hortelã, do endro, do coentro. Ou seja, eles eram exigentes. Esse coentro aí, eu trabalhei, passei 2 meses aguando, de manhã, de tarde, de noite. Sim, quanto é esse coentro? É 100 reabo. Pois 40 reais é nosso. Vai te lascar, velho. Aí Cristo disse assim, ó: vocês que cobram a taxa do endro, do coentro, de tudo. Derrubais a casa da velhinha e depois vai para a igreja fazer grandes orações, porque naquela época os fariseus não era de graça não, os sacerdotes não era de graça não, Roma não pagava nada, a Roma exigia. Aí quem cobrava o imposto de Roma, isso é Bíblia, gente, isso é interessante, é muito difícil você encontrar isso. O publicano, como Mateus, como Zaqueu, baixinho, o publicano cobrava o imposto para Roma. César. E os fariseus cobravam imposto para a igreja. Inclusive o boi que o fariseu vendia era 3 vezes mais caro do que o boi normal. Os fariseus eram filhos da Lutz. Eles cobravam tudo. Eles ficavam na praça olhando, o cara passava com 5 pombos, um pombo era dele. Esse pombo é nosso. O cara passava com 10 vacas, uma vaca era dele. Ele cobrava na vaca. Você passava com 10 pacotes de farinha, 2 pacotes é nosso. E com isso eles iam, E fora isso, eles eram riquíssimos. Aqueles caras eram podres de rico. Eles enxugavam a bunda com dinheiro. Só que Jesus Cristo mostra um exagero neles. Você cobra da viúva, cobra o coentro da viúva, cobra o hortelã da viúva, e por não pagar você vai lá e derruba a casa da viúva e depois vem para a igreja fazer oração? Vai te lascar, meu irmão! Gente do céu, Cristo abriu o bocão. Cristo foi lá, derrubou as bancas dele. As bancas estavam onde? As bancas estavam dentro da igreja. E aqueles pombos, aqueles negócios ali, era tudo dos fariseus, era tudo daqueles caras, velho. Não era de gente de fora, não. Vendia uma pomba, só que uma pomba valia 5 pombas. Tome pomba! Epa! Então, os fariseus gostavam muito de impostos. Inclusive, né, o nome taxa a taxa é um nome de uma filha de um judeu que formou o banco o banco Red, que é o banco vermelho, que quem criou os bancos no mundo foram os judeus. Sabia? Quem criou os bancos no mundo são os judeus. Os grandes banqueiros do mundo são judeus. Os bancos nasceram dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque não se podia comprar o sacrifício com moeda estrangeira. Então você tinha que comprar o sacrifício com moeda do local. Então eles faziam o câmbio. Aí nesse câmbio eles trocavam 3 moedas por uma. 3 moedas de fora de ouro por uma de lá. Entendeu, menino? Nisso eles, Mas só que eles, além de ganhar muito dinheiro dentro da igreja da época, eles vinham uma velhinha, graças a Deus, que eu botei uma cenoura. Eles iam lá, davam 17 anos de cadeia na velhinha, Nossa, cadeia,
Cadê o dízimo da... Eles cobravam o dízimo, porque o dízimo era um imposto da época. Só que eles cobravam a mais, além de Roma. Aí eles pagavam, aí Roma dizia, não, vocês têm que pagar o dinheiro que vocês cobraram. Aí eles ficavam com raiva, eles odiavam pagar imposto. Os fariseus odiavam. Por isso que eles odiaram Zaqueus, eles odiaram Mateus. Eles não gostavam de pagar imposto para Roma, mas eles cobravam impostos. Eles eram judeus maus, mas eles tinham o sangue forte, né, dos judeus. E eles fundaram, inclusive o nome taxa é um dos nomes, segundo a tradição, de uma das filhas dos banqueiros que fundou os bancos. Então ele dizia, não, essa aqui é minha taxa, ou seja, para minha filha. E aí, na época, o imposto de Israel era 10%. Aqui no Brasil são 40%. Então nós pagamos mais imposto do que Israel na época. O dízimo era um tributo. Só que aí depois eles começaram a cobrar do dízimo o tributo para Israel e o tributo para Roma. Aí eles não gostavam, eles queriam só para eles. Aí vinha um conflito, né? Mas em Israel, na época de Cristo Jesus, o imposto de Israel era o dízimo. Até hoje, os pastores, os rabinos lá de Jerusalém, eles não pedem oferta. Por que eles não pedem oferta? Porque o Estado de Israel paga os rabinos. Você está entendendo? Por isso que ficou mesmo um monte de gente virando rabino aí. Por quê? Porque o Estado de Israel paga, e paga bem, tá? Paga bem. Tem muita gente dizendo, não, eu virei rabino, eu sou rabino e tome rabino. Por quê? Porque Israel paga. A igreja lá não pede oferta porque vem do Estado. O Estado de Israel sustenta os sacerdotes. E o salário é bom, viu? Muito bom mesmo. Porque os judeus não pedem oferta, não pedem porque o Estado paga. Mas naquela época eles pediam, porque o Estado e os fariseus, escribas, eles eram juntos. Os escribas escreviam a Bíblia, ganhavam milhões. Cada Bíblia que eles faziam seria hoje aí 500, 1 milhão de reais uma Bíblia, porque era escrito na mão. Eles eram, mestre, ela era mestre, tinha toga. E os fariseus, eles iam no lugar, quantos boi você tem? Eu tenho 14 boi. Então 2 boi é nosso, pega ali o boi. Se o cara reclamasse, levava nas funças, e era preso, porque eles tinham um exército. Eles, mesmo escravo de Roma, Roma permitia que os fariseus, os rabinos da época, tivessem um exército. Então o imposto era o dízimo. O dízimo era o imposto, né? Quando o Estado assumiu. Mas aqui no Brasil nós pagamos quase 40%. Lá era só 10%. Né? Mas aí eles batiam e eles pegavam as velhinhas, né? As velhinhas, meu velho morreu, tal. Aí ele tomava, se a velha não tivesse filho macho, eles tomavam. Isso está acontecendo hoje, né? A mulher que casa com um homem não tem mais direito à herança, não. A herança vai para os filhos, ou para o pai, ou para a mãe do cara que morreu. Se não tiver ninguém, sobra para ela. Tome. Naquela época era assim também. Se a mulher não tivesse filhos macho, só tivesse fêmea, estava lascado. Algumas mulheres sabidas adotavam um menino, ela adotava um menino e dizia que era dela. Os fariseus iam nas fazendas. Quem é que está fazendo aí? Eu estou criando uns bodinhos. Bé! Quantos bodes tem aí? Tem uns 30, meu senhor. 5 é nosso. Aí ele já tinha um babão dele, pega ali 5. Aí o babão escolhia os melhores, levava. Quando esses caras vinham, antigamente chamava-se rapa. Aqui no Nordeste havia o rapa. O rapa ia para a feira, procurando nota em tudo e trazia o caminhão cheio de... Claro que eles jogavam no lixo, né? Claro, todo ano acontece o rapa no mundo, aqui no Brasil. Todo ano passa-se o rapa que não tem nota, o que vem da China. Aí eles pegam aquelas mercadorias todinhas e jogam no lixo. Qual é o lixo que eles jogam para eu ir lá? Eles não dizem, tá? Porque eles têm que jogar no lixo. Vigi. A Bíblia fala que nada é novo. Só que os fariseus, filhos da Lutz,
eles exageravam. Eles iam cobrar da veinha, olhava a veinha não tinha proteção. Então, quantos bodes tem aí? Tem 30, meu senhor. 20 é meu. Eita, lascou a véia. E a véia vai dizer o quê? A véia ia dizer o quê? Mas as véias sabidas diziam, não, vou adotar logo um cavalo aqui bem forte. Adotava bem, mesmo de menino, para dizer que é dela. Aí eles respeitavam. Olha. Aí eles batiam na pessoa. Mas Jesus acusa mais. Jesus Cristo diz, vós que cobrais o dízimo da hortelã, do coentro, cobrai o dízimo de tudo, imposto para tudo, para cagar e para mijar. E ainda derrubais a casa da viúva, porque quando a viúva não tinha como pagar o imposto, cadê os bodes daqui? Cadê as vacas daqui? Tem não, meu senhor. Derruba a casa dela. Gente, que maldade. Parece aqueles caras que fizeram isso na Amazônia, derrubaram a casa do mesmo mundo de gente, não foi? Ninguém falhou em nada. Também não é importante, né? E aí, derruba a casa dessa velha safada e vamos para a igreja orar. Oh, Jesus, vai te lascar, vai orar pro Satanás, fariseu. Ora pro Satanás, que ele te ouve. Cristo falou, vós derrubais a casa da viúva e depois ireis fazer orações longas na igreja, ensinar na igreja. Ame o seu próximo. Ame é uma merda. Vocês estão lascando todo mundo. Eram demônios de carne. Se não tivesse macho, agora quando tinha ou ele chegava numa fazenda e saía 15 homens, 30 homens, tudo armado com espada, ele, bom dia, tudo bem? Aí eles respeitavam, porque eles não queriam confusão com César, entendeu? Mas tá vendo, gente, por isso que essa turma também não gosta de arma, não. Nada é novo, né, pastor? Não, Quando saía, bom dia, dona Maria, bom dia, seu fariseu. As vacas que você tem aí, como é que é esse negócio? Eu vou chamar meus filhinhos, tá? Tonhão, Chicão, Manezão, Tantão, Peretão, tudo no tão. Alô, diga aí, mamãe! Ai! Os fariseus no instante cagavam, cada um com a espada desse tamanho na mão. Diga aí, seu fariseu, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, bata aqui. A gente ia passando por aqui sem querer, aí parou aqui. Vocês não estão produzindo mais não, porque teve uma seca muito grande, a gente não produziu quase nada. Mas quando produzir, avise pra gente vir cobrar o dízimo, viu? Tá certo. Tchau, Tonhão, Manezão, Zezão, Cicrinão, Faratão. No instante eles respeitavam. Tchau, vá com Deus, cabra safado. Epa! Mas pegar uma velha sozinha, cadê a nota? A velha, o que eu tô meio esquecida da cabeça, não sei nem onde botei a nota. Pega essa velha! Prendam essa véia, que ela é contra o Brasil, não, contra Israel. Epa! Os filhos da Lute sempre tiveram medo de arma, né? Sempre. Quem mais tinha medo de arma era Karl Marx. Karl Marx se cagava com medo de arma. Ele queria só na palavra. Gente, estuda a história de Marx, tá? Marx era um desses fariseus, né? Então, aí Cristo acusa eles. Cristo diz, vocês cobram demais. Ainda derruba a casa das viúvas, ainda vem fazer oração na igreja. Pronto, daqui a pouco tem um bocado aí santinho aí, ó. Eu sou o amor, vote em mim. Vai chegar um bocado de gente na sua casa, tentando dar um beijo na tua boca, cheirando teu sovaco. Não chegou ainda, que eles estão tão confiantes que não chegaram ainda. Eles vão chegar faltando 30 dias. Eu sou muito bom. É pelo amor da nação. Vige, se beijo, menino! Isso acontecia, por amor à igreja. Você tem que pagar o dízimo à igreja lá, né? Você tem que pagar, senão Jesus vai ficar com raiva de você. Jesus você se vira com Jesus. Agora eu também fico. Olha. Eu enfrentei uma situação dessa que meu pai se tornou feirante. Meu pai se tornou feirante e ele tinha que pagar foro. Ou ele pagava foro, ou os caras carregavam a máquina de moer cana.
A gente moía cana e vendia lanche. Suco de coco, suco de maracujá e cana. Cana dessa de moer. A gente não tinha dinheiro para comprar um motor, então a gente moía no braço. Eu moí muita cana. Aí vinham uns filhos da Lutz desse todo sábado de manhã. E aí, Joé? Tudo bem? Na primeira vez, a minha mãe quase morreu porque esses caras tentaram tomar a moenda do meu pai. E meu pai disse, não vai tomar. Nós vai pro inferno agora junto. Aí minha mãe, calma, calma. E aí meu pai disse, tente pegar. Eles tentaram pegar, vieram de 3. Meu pai disse, pô, pronto, tem 3. Vem cá, é o primeiro que vem. Aí foi uma confusão danada. Aí tinha um cara que morava vizinho a gente. Disse, mas não tá no documento essa moenda aqui. Chamava-se moenda. Aí meu pai disse, meu amigo, mas eu estou tentando sobreviver aqui na feira. Ele disse, vem cá, cerveja bem, Campari bem e vinho e champanhe bem. Entendeu, seu idiota? Aí meu pai, entendi, Campari bem, cerveja bem. Como é? Cerveja bem. Tem que ter um papel assinado e cagado para você ter essa moeda aqui. Pois venha sábado que nós cerveja bem. Aí os caras, vamos pegar ele. O vizinho disse, pá, que o vizinho era da muleira também, né? Sábado tem cerveja bem. Valeu! Foram embora. Aí todo sábado eles passavam. A gente trabalhava até 5, 6 horas no sábado, começava às 5 da manhã. Quando era 3 da tarde aparecia o cara. Cerveja bem. Cerveja bem. Campari bem, Campari. Você tem que ajudar os necessitados, né? Aí meu pai ia lá, puxava a gavetinha, tirava o dinheiro e mas isso era uma doação que ele fazia para os pobres e era da Baixa da Égua. Olha. Aí apertava a mão dele assim, quase a mão ficava gorda. Aí o cara barbudo, valeu, seu Joel, valeu. Véi do céu. Tinha dia que era o dinheiro do lucro todinho para esses caras. Era. Mas esses filhos da Lutz, não é verdade? Mas sempre houve isso, né? Só muda os personagens. Os caras vão morrendo e vai nascendo os filhos da Lutz novo. Olha. Na feira de galinha era do mesmo jeito. Se você tivesse mais galinha dentro de um puleiro, aí você tem que pagar uma cerveja bem, entendeu? Cerveja bem, meu irmão. Aí o cara paga, vai fazer o quê? Se não pagar, ele... no cara. Cerveja bem. Aí, esse galinheiro aí, para ter 10 galinhas, aí tem 15. Cerveja bem. Você sabe, lá em casa tem muito menino, né? É mesmo, é? Toma uma galinhazinha assim de doação. Valeu, meu irmão, valeu! Vamos embora, tem que viver, tem que sobreviver, né? E esses caras mais desmantelados, os fariseus, tô falando dos fariseus, não tô falando de ninguém hoje não, tá? Os fariseus mais desmantelados, filho da Lutz, eles eram o que mais exigiam. Cristo não falou que eles exigiam dos outros o que eles não faziam? Eles não gostavam de pagar imposto a Roma, mas eles gostavam de cobrar imposto dos próprios juju. Quem eram esses caras? Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3, Herodes Tripa. Você acha que Herodes comia de quê? Vivia de quê? Das galinhas roubadas lá do terreiro de Dona Maria. Herodes era gordo e pançudo, vivia soltando peido. Com os perus, com as vacas que ele recebia desses fariseus aí. Tinha os cobradores de Heroda. Heroda era meio judeu e meio romano. Aí Heroda cobrava do povo e pagava os romanos, entendeu como é a coisa, menino? Olha. Olha, e Heroda era totalmente confiável. Ele botava para lascar. Então você não tinha uma fazenda, né, que não tivesse um Heroda lá olhando. Heroda, porque Heroda eu estou falando no original grego. Você não sabe falar grego? Estuda grego, menino. Aí Heroda tinha uns babão dele. Fulano plantou milho, ó. Vai colher umas 300 carroças de milho. Aí, Heroda, 300 carroças de milho, fulano vai colher. Vai colher quando? Não sei não, mas já está quase maduro.
Manda o fiscal lá. Aí, às vezes, a fiscalização chegava primeiro do que a colheita. Aqui dá umas 300 carroças de milho, vamos tirar apenas 50. Vigi! Um terço? Só 50. Um terço não, 25%. Aí levava para casa de Heroda, os babão de Heroda comer. Né? Interessante demais, né? Isso é a vida financeira dos fariseus de antigamente. E eles botavam para descer em quem? Viúva, órfão. Às vezes o pai e a mãe morria, aí ficava os guri tudo novo. Aí eles botavam para descer. Eles diziam, vamos cuidar desses guri, que o pai e a mãe dele morreu. Vamos cuidar dele, bota na creche e vamos cuidar da fazenda, tá? Epa! Meu pai, o mundo sempre foi a mesma coisa. Foi. E tem uma coisa, foi uma das acusações que fizeram com Cristo, que Cristo não pagava imposto. E Cristo não precisava pagar imposto, porque ele era da descendência de Davi. E a descendência de Davi não pagava imposto desde que matou os gigantes. Mas Cristo pagou. Mas mesmo pagando, eles mentiram e disseram que não pagou. Uma das acusações de morte de Cristo foi essa, que Cristo não pagava imposto. Olha, então o povo de Israel também era oprimido por esses caras. Eles eram oprimidos. Às vezes os fariseus oprimiam mais Israel do que Roma. Roma era um dominador, né? Tinha que ter um imposto mesmo. Mas às vezes o imposto do fariseu era mais caro do que o imposto de Roma. Mesma coisa acontece hoje. Você tem um mercadinho, tem um negócio, prepare-se. Prepare-se! Para quê? Para se lascar. Por quê? Porque hoje, meu amigo, a coisa tá lá, tome, a tesoura, tac. O pastor não sabia disso. Meu amigo, não é de hoje que o pobre sofre, não. Não é de hoje que o pobre sofre. Cristo falou, vocês estão lascando as viúvas e estão lascando os órfãos. E as casas que as pessoas que morreram pela cocó deixaram, para onde estão indo? Opa! O que, rapaz? Assim, não, isso era na época de Jesus. Na época de Jesus, quando as pessoas morriam. Na época de Jesus, me compreendam bem, tá? Por favor. Na época de Jesus, quando as pessoas morriam e não tinha homem nem filho macho, então os fariseus tomavam conta, tá? Epa! Que isso, astral? E eles enfiam a faca e ficam com raiva se você disser, ai, calma, tô enfiando devagar, tá? Devagar é uma merda, e o cara enfiando a faca. Ai! Você está me traumatizando? Você está gritando só porque eu estou enfiando a faca no seu feofó? Ai, tá doendo nada, rapaz, deixa ser mole. Deixa eu enfiar na tua também, para tu ver. E aí a confusão era grande. Veja, olhe na Bíblia, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é bribada. Jesus Cristo estava na praia, vamos lá à praia, Crente não pode ir para a praia, não. Cristo ia para a praia, tá? Mas não usava, ela não usava cuecão de couro. Isso aí é verdade. Então, Cristo estava na praia, chegaram os fariseus. Cadê o imposto? Como é o seu nome? É Jesus Cristo de Nazaré. E o seu, Pedrinho. E o seu, João. E o seu, Tiaguinho. E o seu... eu não estou vendo aqui que Jesus Cristo pagou imposto, não. Eu que eu sou da descendência de Davi. Cadê o imposto? Vocês estão na beira da praia, você pescaram, cadê o peixe? Aí Cristo olhou para os discípulos, vai ali pescar, vai. Os caras foram pescar, pegaram só um peixe. Aí Cristo abre a boca do peixe. Aí quando abriram a boca do peixe, tinha uma moeda, ele tirou e disse, tome. Da outra vez, alguém disse, mestre, é lícito pagar imposto a Roma? Aí Cristo disse, me dê uma moeda. Aí deram uma moeda.
Ó, essa moeda não é bonita, né? Essa moeda eu estou benzendo ela para uma pessoa. Ó, essa moeda é do Império, quando era Dom Pedro II. 200 réis. Ó. 200 réis. Eu admiro Dom Pedro II, tá? Aí, ó. De quem é essa esfinge? De quem é essa figura? Os caras disseram, é de César. Pronto. Dá a César o que é de César. Então nós encontramos Jesus Cristo pagando um imposto estadual do Estado de Israel e encontramos Jesus Cristo pagando imposto federal, que era de Roma. Então Cristo, ele andou certinho. Mas não tem como andar certinho com esses homens, porque eles mentem. Eles mentem. Mas a Bíblia também fala, do jeito que foi, será de novo. E aquilo que já aconteceu, acontecerá novamente. Tudo que aconteceu na Bíblia, inclusive o dilúvio, antes do dilúvio, mulher com anjo, animal, essas coisas, vai acontecer tudo de novo. Tudo de novo, está na Bíblia. Agora a complicação está grande por causa dessa separação entre homem e mulher. A coisa está crescendo de uma maneira fora de série. Os homens estão revoltados porque não convém mais se aproximar de mulher. E muitas leis estão sendo utilizadas erradamente. Calúnias. Mas depois que o cara morre é que descobre. Então isso tudo é um plano do diabo para complicar tudo. Né? Complicar tudo. Em 1920 já dizia uma grande líder, uma pastora, que eu gosto muito dela, que as pessoas deviam comprar um sítio. Porque no dia que não desse mais para viver na cidade, fugiriam para os sítios. E esta mulher eu gosto muito dela, é Ellen G. White. Ela aconselhava as pessoas a ter esse sítio. Porque no dia que você não puder comprar mais uma galinha sem antes alguém fazer um exame de próstata em você, você tem um sítio para comer um ovo, uma galinha e ficar por lá enquanto a poeira baixa. Não é interessante? Isso em 1920. Imagina hoje, né? É interessante demais, né? Que Deus nos dê serenidade, mas a Bíblia, tudo isso é um exemplo para nós. Cristo foi contra os fariseus. Os fariseus eram terríveis. Terríveis em tudo. Aqueles fariseus lá, eles só não taxavam a mãe, mas eles taxavam tudo. O coentro, o hortelã, o endro. E na falta da taxação, eles derrubavam a casa da velha. Tá devendo, tem que derrubar mesmo. Então, mas o fim deles foi terrível, né? Aquela geração todinha ali morreu na espada de Roma. Então, a espada de Roma, do imperador Tito, dizimou aquela geração toda, né? A última foi Massada. Massada foi o último reduto, mas tem sempre o remanescente. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele sempre deixa um remanescente. Israel, ela renasce de novo, mas renasce numa nova geração, né? De homens prósperos e abundantes que constroem Nova York, que constroem Recife. Então a história é muito importante. A história da Bíblia é muito importante, porque tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Ok? Vamos para os sonhos?